Olá, pessoal! Aqui é a arquiteta Camila Amaro, especialista em conforto ambiental e doutora em tecnologias ambientais. E eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre os 5 elementos para uma arquitetura mais saudável. Como seria morar em um lugar que proporciona maior foco na hora de trabalhar, uma melhora na performance dos nossos estudos e principalmente melhoria na qualidade do sono? Se você realmente quer aprender um pouco sobre isso e fazer parte desse movimento que melhora a saúde das pessoas e traz sustentabilidade para espaços construídos, você está no lugar certo. Porque hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Muitos profissionais desconhecem esses aspectos de espaços verdadeiramente saudáveis. Quais são esses elementos? O que a gente tem que levar em consideração? Materiais, revestimentos, estratégias construtivas, simulações computacionais, em que fase eles entram? Uma boa nutrição e exercícios ganharam muita atenção nos últimos anos. Agora é a vez de espaços saudáveis, principalmente nesse período de pandemia que estamos vivendo. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com seus espaços. Afinal de contas, em média, a gente fica 90% das horas do dia dentro de ambientes construídos. Nesse período de pandemia, isso aumenta às vezes até para 100%. Então, chegou a nossa vez. Vamos falar de ambientes mais sustentáveis e saudáveis. Imagine isso. É uma imagem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade onde eu nasci e moro até hoje. E aí eu coloco para vocês aqui. Minha vida estava ótima. Eu morava em um apartamento, não era nem de classe alta, nem classe baixa, padrão mediano, convencional. E eu sempre tinha crises respiratórias, sempre me sentia mal, não me sentia acolhida dentro da própria casa. Então, o que aconteceu? Eu tinha problemas relacionados ao edifício doente. O edifício onde eu morava, ele estava doente e a gente tem que começar a analisar isso, porque uma boa parcela dos edifícios hoje tem algum tipo de problema de saúde. O que vem a ser essa síndrome dos edifícios doentes? Aqui eu coloco para vocês a casa na UTI, internada. Né? Então, eu trago um pouco desses elementos para vocês, eu dividi em 5 partes para a gente começar a interpretar, entender melhor esses sentidos, essas sensações e fazermos a análise técnica também. Quantos edifícios possuem este problema hoje? Dado atual. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e digitarem aí no chat ou responderem aí para mim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% dos edifícios têm problemas relacionados a essa síndrome do edifício doente. Ou seja, se em um edifício no qual você trabalha, 13% das pessoas têm algum problema respiratório, a gente já pode atribuir isso a patologias do próprio edifício, seja do sistema construtivo ou da manutenção dele. Em residências, a gente tem várias patologias como mofos, bolor, infiltração, falta de ventilação natural, a gente vê muito em estabelecimentos comerciais, institucionais e residenciais. Essa falta de interação entre o ambiente interno e externo, que muitas vezes pode acarretar em outros danos, inclusive para o ciclo circadiano, que é do funcionamento do nosso próprio organismo. Então, acaba gerando mais dificuldades para o nosso metabolismo entender também o que está acontecendo ali. Então, essa síndrome de edifícios doentes, ela
vai muito além das técnicas construtivas empregadas, mas é um estudo de consultoria, um estudo técnico que vai reafirmar as necessidades para se viver bem em determinado espaço. Também podemos aumentar nossa performance acima do normal. Aqui o que eu tento dizer para vocês é que, além da gente seguir as normas técnicas e a legislação vigente, para ter um desempenho mínimo, considerado pelo menos o mínimo obrigatório por essas normativas, é a gente ir além, transformar esses ambientes no sentido de trazer um desempenho superior, ou seja, realmente trazer conforto e bem-estar para esses usuários, em vários sentidos. Então, eu trago aqui The Impact of Green Buildings on Cognitive Function. São estudos ligados à Universidade de Harvard e eles tratam bastante esse aspecto sensorial, né? Então, o pensar, o julgar, o memorizar, o ato de perceber o espaço. O que esse ambiente construído vai impactar no meu rendimento, no meu aprendizado ou até mesmo no meu descanso em determinado ambiente. Nós temos que espaços sustentáveis e mais saudáveis melhoram em até 26% a performance mental do indivíduo que ali reside, que ali trabalha, que ali estuda. A qualidade do sono para áreas residenciais, ela é aprimorada em 6,4%. E a maioria dessas estratégias pode ser realizada por você, arquiteto, urbanista, designer de interiores, engenheiro, você que quer, então, fazer parte desse movimento para edificações mais saudáveis, principalmente nesse período que estamos vivendo. Então, fica aqui a pergunta, você está pronto? Pega o seu caderninho, sua caneta, seu lápis e vamos anotar então esses 5 elementos que eu vou falar daqui em diante com vocês. O primeiro aspecto é a saúde respiratória. E principalmente nesse momento em que estamos vivendo, a saúde respiratória ela se tornou um foco. O que a gente pode fazer nesses nossos projetos, reformas, retrofits, consultorias para amenizar essa situação? Os requisitos relativos à saúde devem atender à legislação vigente. É importante propiciar condições de salubridade no interior da edificação, considerando as condições, por exemplo, de umidade, de temperatura no interior dessa unidade habitacional, dessa residência, aliados ao tipo dos sistemas utilizados na construção. Os materiais, equipamentos, os sistemas empregados na edificação não podem liberar produtos que poluam o ar, dentro desses ambientes confinados, originando, por exemplo, níveis de poluição acima daqueles verificados no entorno. Então, a gente tem que pensar sempre nessa situação em relação a aerodispersores, gás carbônicos, gases de escapamentos de veículos, caso a sua garagem seja diretamente ligada ao hall de entrada, a sua sala principal. Equipamentos não podem invadir áreas internas da habitação. O sistema de exaustão ou ventilação de garagens que são internas, devem permitir essa saída dos gases poluentes gerados por veículos e equipamentos. Uma das substâncias mais tóxicas que nos rodeiam no nosso dia a dia são os VOCs, que é a sigla em inglês para poluentes orgânicos, persistentes, e são os compostos orgânicos voláteis, em português. Às vezes nem nos damos conta da sua existência. Podemos encontrá-los em solventes, repelentes, produtos de limpeza, maquiagem, cosméticos, enfim.
algumas roupas lavadas a seco, tintas que nós usamos, móveis, carpetes, enfim, colas, combustíveis, aquelas canetas permanentes, que a gente chama de marcadores permanentes, né? Para vocês terem uma ideia, até em prancha de surf tem. Então, saber escolher bem os materiais, entender a especificação deles, marcas, como que eles vão ser realmente executados, né? E sempre que possível optar por produtos de limpeza mais saudáveis. Hoje em dia a gente tem muito isso em alta, né? A prática de elaboração de alguns produtos de forma mais artesanal. Edifícios novos, projetados sem a utilização de materiais seguros, né, vão possuir altas concentrações de VOCs e material particulado, né, proveniente dos materiais de construção e do próprio mobiliário que você insere no layout, no ambiente. Edifícios antigos, com envelhecimento dos equipamentos, acumulação de poeira, bolor, umidade nas paredes, enfim, acumulação de contaminantes, né, químicos, às vezes biológicos, no sistema de refrigeração, né, tudo isso pode oferecer riscos à saúde, né, então a gente tem que sempre deixar o ambiente ventilado para a renovação do ar, né, e edifícios modernos, alguns deles, principalmente comerciais, têm um sistema de ventilação integrado, que nem sempre recebe manutenção adequada, né? Outros motivos seriam contaminação por bactérias, vírus, né? Isso pode acabar desencadeando diversas condições indesejadas. Isso sem falar desses contaminantes químicos que às vezes a gente insere no projeto. Então, aqui eu mostro alguns projetos que eu realizei juntamente com a minha empresa, que é o Ateliê de Conforto Ambiental, algumas reformas, projetos do zero, consultorias. E ainda dentro da saúde respiratória, eu coloco aqui alguns exemplos que eu mesma coloquei lá no escritório, tá? São algumas espécies com capacidade de purificar o ar, que é sempre importante a gente analisar espécies que podem sobreviver à sombra ou a pleno sol e também que têm essa capacidade de purificação do ar. Sempre que possível, fazer propostas com ventilação natural, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, o home office é tão importante, e é importante que ele tenha, assim, uma boa ventilação natural e utilizar equipamentos para melhor qualidade do ar, né? Para melhorar essa qualidade, como alguns filtros específicos que a gente já encontra no mercado. O segundo elemento seria a saúde térmica. Um fator de risco é esse excesso de ondas eletromagnéticas provenientes da radiação solar. Elas são emitidas também por equipamentos eletrônicos, né, essas ondas eletromagnéticas, e é uma poluição imperceptível, mas que tem efeito em todas as matérias vivas ou inorgânicas, podendo influenciar, então, no comportamento das células humanas, né, e até mesmo em outros animais, como aves, enfim, né. Alta temperatura no ambiente, ela pode provocar dor de cabeça, letargia, cansaço, e a própria umidade relativa do ar, ela deve ser controlada. Abaixo de 40%, ela já gera incômodos nas nossas mucosas, vias respiratórias, e acima de 60%, ela pode contribuir para a condensação de água no local, né? E o crescimento de micro-organismos patogênicos. Então, esse segundo elemento é muito importante, porque ele acaba promovendo a produtividade, né, em determinado ambiente, seja em relação a um rendimento escolar, né, um aprendizado, um melhor nível de descanso, de relaxamento e produtividade dos funcionários da sua empresa, por exemplo, né? Além de gerar economia de energia, quando a gente trabalha com materiais de alto desempenho térmico, ou seja, as camadas adequadas para uma parede ou para um telhado, uma cobertura, você consegue também ter uma eficiência energética, pois você vai evitar o uso de ar-condicionado, por exemplo, tá? Então, respeitando também as diferenças, né, entre usuários, que isso é sempre importante, e quando você trabalha com uma arquitetura de alto desempenho, você consegue respeitar essas diferenças.
Aqui é uma tabela mostrando que no espaço de trabalho, por exemplo, no escritório com 10 pessoas, se elas estão trabalhando em neutralidade térmica, que é a temperatura adequada para você conseguir ter um nível de conforto térmico mínimo, né, que seria essa neutralidade térmica, você realmente tem 10 pessoas ali naquele local. Mas quanto mais você aumenta a temperatura em relação a esse nível mínimo de neutralidade térmica, que é esse nível adequado, essa média adequada, olha só o que acontece. Você começa a ter menos pessoas trabalhando para você. Então, a temperatura elevada, ela vai também estar diretamente ligada ao rendimento das pessoas no trabalho, no ambiente de trabalho, né? Algumas dicas simples é a gente inserir cortinas em alguns ambientes que a gente precisa sombrear, tapetes em pisos considerados frios, mas a gente também pode trabalhar com controles térmicos, como eu mostro aqui na imagem, o uso de brises. O Brise Soleil é uma ferramenta que ajuda a diminuir a radiação direta nas janelas e aberturas e permite a permeabilidade, né, a ventilação natural. Tá? Então, essa otimização do sol, ora convidando ele a entrar no ambiente, ora falando não, agora não é o momento, vai fazer com que você tenha sempre esse equilíbrio no ambiente. Tá? E para isso é importante a gente analisar a orientação solar dos nossos projetos e entender quais estratégias de sombreamento a gente pode utilizar. O ideal é uma varanda, um brise, uma marquise, né? Como eu coloquei aqui na imagem, treliças, muxarabis, o que a gente tem uma infinidade de elementos que podem ser utilizados. O conforto térmico, ele é obtido por um conjunto de estratégias e especialistas podem fazer isso muito bem. Então, aqui um exemplo de projeto, consultorias com o software Dialux, algumas pessoas falam Dialux, né? E ele trabalha muito com o controle de luz natural e artificial nos ambientes. E isso está diretamente ligado também a essa questão térmica, porque quanto maior a carga térmica, ou seja, a quantidade de raios solares entrando no ambiente, também eu posso ter um superaquecimento ou até mesmo um ofuscamento nesses ambientes de trabalho, dormitórios, enfim. Então é importante a gente sempre fazer as simulações computacionais. O terceiro elemento importante é a saúde da visão. A iluminação excessiva, né, bem como deficiente, ela pode causar fadiga visual, dores de cabeça, tensão, né, queda de rendimento, até mesmo acidentes, desregulação do nosso ritmo circadiano, né, e danos também na mácula, né, relacionado à nossa visão, ao nosso olho. Né? Então, existem também fontes de luz azul natural, como o sol, e fontes artificiais, como os equipamentos eletrônicos. A exposição a essas fontes de luz azul não naturais, ela está se tornando cada vez maior. E com isso, a gente tem computadores, celulares, televisores, lâmpadas, enfim. Então, é importante a gente sempre pensar na saúde da visão. A luz artificial, é importante a gente pensar nela como um complemento da luz natural. Claro que à noite eu vou precisar da luz artificial, mas durante o dia, os nossos projetos têm que prever o abuso da luz natural, que é uma luz que está aí gratuita, à nossa disposição, e ela é muito bem-vinda. Iluminações de tarefa, como esse home office que eu mostro aqui na imagem, elas devem ser planejadas, feitas também com simulação computacional, com cálculos, e um especialista vai poder te ajudar. Né? O aumento do ritmo circadiano é importante porque ele ajuda a regular o nosso organismo. Então, ele faz com que o nosso organismo entenda o horário do dia e com isso a gente começa a criar nossas enzimas, as enzimas adequadas, né, que a gente precisa. A gente começa a colocar o metabolismo dentro de um ritmo adequado para contemplar melhor a nossa hora de sono, nossa hora de relaxamento, a hora de trabalho, enfim. Então, a luz natural, ela está muito ligada a isso.
Então, aqui é um exemplo de projeto com software de Alux. A gente pode prevenir o ofuscamento dos nossos ambientes, que é esse excesso de brilho, principalmente em telas de computadores, de notebooks, de televisão, e o controle, então, do que a gente chama de iluminância, né, que é a quantidade de fluxo luminoso dividida pela área, pela metragem quadrada desses ambientes. Esse aqui é um software que, para quem tiver interesse, eu promovo esse curso também no escritório, na minha empresa, que é o Ateliê de Conforto Ambiental. A simulação computacional ela é muito bem-vinda para a gente começar a entender se os ambientes que a gente está projetando, como uma cozinha ou um dormitório, eles possuem a quantidade mínima de luz adequada para a gente desempenhar as tarefas nele. Então, para um dormitório, o ideal é cerca de 300 lux, para uma cozinha, 500 lux. Né? Então, para a gente ter áreas aconchegantes para desempenhar nossas tarefas, é importante a simulação computacional, os cálculos, para a gente realmente ir além da parte estética e resolver toda a questão funcional. Ainda na saúde da visão, aqui eu mostro algumas imagens de céu visível, eu mostro alguns elementos que são importantes para sombreamento, para rebatimento de luz, tipos de vidro com alta eficiência, os low E, e a análise de cartas solares. Né? Um arquiteto urbanista, um especialista na área, ele vai conseguir resolver todos esses seus problemas. Uma outra dica que eu dou, que seria um baixo investimento e de grande benefício, é o uso de estratégias de biofilia nos nossos projetos. O quarto elemento é a saúde auditiva. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o ruído acima de 50 decibéis, ele tem um impacto negativo no organismo humano. A poluição sonora, ela provoca estresse, desconforto e, em altos níveis, até mesmo um desequilíbrio bioquímico, elevando o risco de infarte, de derrame cerebral, de infecções, osteoporose e outros. Tudo isso já é comprovado. Então, o ideal é a gente sempre identificar e eliminar esse desconforto, seja em relação a problemas de absorção sonora ou em relação a problemas de isolamento sonoro, o que é totalmente diferente. Então, vários problemas de comunicação eles surgem dentro do espaço, mas muitas vezes as pessoas não percebem. Então, você está no ambiente, você se sente desconfortável, você quer ir embora dali, você não sabe exatamente se é um problema de ruído, porque às vezes as pessoas não estão percebendo o que realmente está afetando sensorialmente nela, né? De forma mais abstrata, porque o ruído ele é muito considerado muito abstrato, né? Muitos arquitetos são mais visuais e não tão auditivos. O volume desses ambientes em metro cúbico vai estar totalmente ligado ao tempo de reverberação, né? A quantidade de rebatimentos de ondas sonoras naquele espaço e uma boa comunicação, que seria a inteligibilidade desses ambientes. Então, é importante a gente sempre pensar que o volume ele vai estar ligado ao pé direito, que é a altura desses ambientes, e a área, né? A área comprimento vezes largura desses espaços. Então, essa proporção do espaço em relação a esse pé direito, a essa profundidade, essa largura, né, e a própria volumetria em si como parte estética, tudo isso vai influenciar numa boa comunicação, numa inteligibilidade dentro desse espaço. E o quinto elemento é a saúde da postura, é a gente falar um pouco de ergonomia. A gente tem várias diretrizes para verificação de requisitos dos usuários com relação ao conforto tátil, conforto antropodinâmico, né, normalmente estabelecidos pelas normas prescritivas, bem como na NBR 15575, a parte 3, e na 15575, a parte 6. Né? No caso de edifícios habitacionais destinados a usuários com deficiência física, né, e PMR, que são pessoas com mobilidade reduzida,
Os dispositivos de manobra, por exemplo, né, alças, outros equipamentos, eles devem atender também a NBR 9050, tá? Além de algumas normativas do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, essa análise de projetos, métodos especificados nas normas brasileiras, né, de cada componente, eles devem ser analisados neste elemento que é a saúde da postura, né? Então, é ideal a gente sempre pensar em adequação ergonômica, né? E essa questão do conforto tátil, né? Que é a gente pensar no conforto tátil e adaptação ergonômica também, para não prejudicar as atividades, né, normais dos usuários, dos edifícios, quanto ao caminhar, apoiar, na hora de limpar, de brincar, né, ações semelhantes, de não representar rugosidades, contundências, depressões, buracos, né, ou outras irregularidades nesses elementos, nesses componentes ou nesses equipamentos, ou até mesmo em qualquer acessório ou parte da edificação, né? E também é sempre importante a gente verificar puxadores, né, trincos, tudo isso que vai ser projetado, construído, inserido no seu projeto, né? Até mesmo as instalações hidrossanitárias devem ser atendidas de acordo com a 15575, a parte número 6 dessa norma técnica, né? E é importante também a gente pensar que portas, janelas, torneiras contam também com normalização específica e devem ainda atender esses requisitos normativos, né? Uma dica que eu dou é a gente utilizar nos nossos home offices as cadeiras com rodízio, que são essas rodinhas, para a gente permitir essa flexibilidade na ergonomia. Verificar sempre a altura dessa mesa de trabalho, tá com no máximo aí 80 centímetros. A profundidade dessa mesa também é muito importante a gente analisar. Se é notebook, pode ser um pouco mais estreita, se é um desktop, ela vai ter que ser um pouco mais larga, né? E o que você obtém utilizando estes cinco elementos, né? O que a gente obtém utilizando isso nos nossos projetos? É uma melhor vida para você, para os seus clientes, para a sua família, uma melhoria na qualidade do aprendizado dessas crianças, adolescentes, jovens, melhoria na qualidade do seu sono, né? Então, como a gente viu, há um upgrade nessa qualidade do sono, diminuindo a insônia, reduz o estresse também familiar, porque você vai ter um espaço aconchegante, arejado, com boa temperatura, confortável, melhora o humor e o bem-estar de forma geral, reduz doenças, como a gente viu vários exemplos, e você pode sim fazer isso, né? Começando a aplicar toda essa rotina nos seus projetos ou contratando um especialista, né? E se você pudesse fazer isso também? Então fica aqui essa pergunta para vocês, se você realmente pudesse fazer isso e aplicar nos seus projetos, né? E se você é um cliente, contratar mesmo um arquiteto urbanista para realmente começar a trabalhar dessa forma, desenvolvendo então esses 5 elementos. Fica aqui também o convite para vocês acessarem o Ateliê de Conforto Ambiental, o Instagram, Facebook, e o meu Instagram de arquiteta, que é Arque Camila Amaro, né? Arquiteta Camila Amaro. É isso, gente. Muito obrigada.